Fala moçada, beleza pura? Depois de nós falarmos um pouquinho dos números racionais, rapidinho sobre os números irracionais e completar o conjunto dos reais, falar um pouco de intervalos nesse vídeo, beleza? Então, falamos antes dos números racionais, são aqueles que podem ser constituídos por uma razão, ou seja, uma fração. Tá? Eles conseguem ser transformados em frações, tá? Numa razão. Os números irracionais, né? Aqui nós temos um dos números mais famosos, né, dentro desse conjunto dos irracionais. Se a gente for calcular a medida de x nesse triângulo aqui, né? A gente faz aí, usa o teorema de Pitágoras, né? Assim, hipotenusa ao quadrado, é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, certo? Isso, 1 ao quadrado, somou 2, nós temos esse número aqui, né? Raiz de 2. Esse camaradinho aqui, pessoal, ele não consegue, a gente não consegue transformar esse número numa fração. Né? Ele é um número decimal, só que quando as casas decimais elas se repetem, a gente consegue encontrar um padrão que a gente chama de dízima periódica e com isso a gente consegue constituir uma fração. Nesse caso desse número, as casas decimais não se repetem. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e por aí vai. Né? Um dos mais famosos, além do raiz de 2, é o π. A gente sabe também que o π ele tem hoje bilhões de casas decimais e ainda não houve um padrão de repetição. Então, esse tipo de número é mais convidativo a gente não procurar arredondar, trabalhar ele assim, do jeito que está aqui, ó, tá? Às vezes você vai achar o valor aproximado para a raiz de 2, dá 1,4, alguma coisa. Não é muito viável isso não, tá? Então, o ideal até para que a linguagem matemática prevaleça é que a gente mantenha esse padrão aqui. Deixa o raiz de 2, né? Não precisa tirar um valor aproximado dele, porque se a gente faz isso, nós estamos cortando o número, né? Estamos arredondando o número, tá? Então é viável deixar ele desse formato aí, beleza? Sendo assim, completamos, né, junto com os racionais, juntamos os irracionais para ter um conjunto mais completo, que é o conjunto dos números reais. Então, se a gente puder escrever isso em forma de conjunto, né? Eu coloquei aqui uns diagramas, né? Então tá aí, ó, os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais e que estão dentro dos reais, tá? É muito comum a gente encontrar ainda alguns livros que pegam esse conjunto aqui dos irracionais e coloca ele como se fosse um conjunto isolado aqui dentro, tá? Não vale a pena fazer isso, até porque a gente pode cair num erro de interpretação do conjunto, tá? Vamos dizer que os números irracionais são esses pontinhos que estão aparecendo aqui, tá? Eles estão dentro dos reais, mas eles não são racionais que estão aqui, ó. Eles não conseguem ser transformados em fração. Mas como um todo, eles compõem esse conjunto bonito que é o conjunto dos números reais. Beleza? Então a gente tem essa configuração, ó. Fica assim separado mesmo, tá? Os naturais, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais. E os irracionais, eles estão contidos aqui nos reais, e é legal tratar dessa forma. Beleza? Conhecidos, então, os conjuntos numéricos mais famosos, né? Tem ainda dos complexos, mas ainda não quero abordar aqui não, tá bom? Vamos parar aqui nos reais. A gente meio que completa a ideia que a gente tem de número com a reta. Vamos olhar a reta aqui, como é que fica, ó. Tá aí, olha só. A reta, quando fala reta é porque a gente não deixa mesmo buracos entre os valores, né? Entre os números. Então tá aqui, ó, os números naturais se juntaram aí aos inteiros. A gente vai completando esse recurso aqui que a gente chama de reta real, tá?
Aí aparecem agora os números, tá vendo? Em forma de fração, ou seja, os racionais. Praticamente com isso a gente vai fechando os intervalos, os valores possíveis para essa reta real. E aí eu coloquei agora aqui uns irracionais também para pagar a conta. Né? Raiz de 2, menos raiz de 2, o π, menos π. Mas a ideia, o conceito que a gente tem de número é que ele agora completa essa reta. Então, para cada intervalo aqui, ó, você está vendo que eu estou fazendo aqui uns pauzinhos vermelhinhos ali no cantinho. Para cada valor aqui, a gente tem um valor ainda intermediário. Quer dizer que os números eles se completam a ponto de deixar essa reta sem buracos. Tá? Então, essa é a ideia que a gente quer ter de número a partir de agora. Beleza? Aí, ó, completei mais um pouquinho e por aí vai, tá? Mas cada intervalo desse agora é preenchido por um valor que a gente chama de número real, tá certo? Nosso conceito de número, ele vai até aí, os complexos é outra conversa, mas até aí a gente está bem estabelecido com o que a gente chama de reta real, beleza? Agora vamos falar de intervalos. Por que é importante falar de intervalos? Porque quando a gente tinha os números isolados, tipo os naturais, né, os números discretos, os naturais, os inteiros, teoricamente estava faltando um complemento. Então vocês imaginem que como entre cada número natural tem infinitos números, como é que a gente vai ficar representando esse tipo de coisa? Então a melhor situação para representar conjuntos com esse formato, que são infinitos, é usando os intervalos. Então vamos dar uma ideia dos tipos de intervalos que nós conhecemos, né? Então tá aí, ó. O primeiro intervalo é o que a gente chama de intervalo aberto, tá? O que é o intervalo aberto? É aquele que não tem os números dos extremos. Então olha só, considere dois números, né? Dados dois números em que A é menor do que B. Então nitidamente a gente tem um número menor do que o outro. E aí na reta real fica fácil a gente construir o conceito de maior ou menor, porque quanto mais à direita estiver o número na reta, maior ele é, né? Quanto mais à esquerda, menor ele é, tá? Isso sem considerar o valor absoluto, né? O módulo. É outra conversa, deixa para depois, tá? Então tá aí, ó. Como é que a gente representa o intervalo aberto, ó? De A até B, tá? Não inclui o A nem o B. Então, todos os números que fazem parte, tá vendo? Ó, os elementos desse conjunto, que são x, eles são maiores, é assim que a gente lê daqui para cá, ó, maiores que A e menores que B. Ou seja, eles estão entre A e B. A outra forma de representar isso é através da retinha, né? Do intervalo. Tem gente que até fala aquele esquema da minhoquinha, né? Da minhoquinha. Então, tá aí, ó, A e B. Estão vendo que aqui necessariamente tem uma bolinha aberta, porque o próprio A, esse valor, não faz parte do intervalo. Tá? E o próprio B, o B também não faz parte do intervalo. Tá vendo aqui o B, ó, a bolinha aberta, porque ele não faz parte do intervalo. Certo? Então, quando a gente escreve assim, o que representa esse conjunto? Todos os valores que estão entre A e B. Tá vendo esses risquinhos que apareceram agora? Tá? Mas não vale o A e não vale o B, certo? Então, se a gente coloca isso em termos de número, olha só, isso aqui é um conjunto, gente. Não adianta achar que são só números naturais. Para números naturais, a gente não precisava dessa representação. É porque são números infinitos. Então, entre 2 e 5, tá vendo? Intervalo aberto, ó, tá? Um parênteses antes e outro depois, indica que isso aqui é um intervalo aberto entre 2 e 5. Outra forma de representar, ó, x é maior do que 2, ou seja, eu quero os números que são maiores do que 2 e menores do que 5. Ou seja, que estão entre 2 e 5. Então está aqui, ó, pela retinha a gente percebe que isso aqui é um conjunto infinito. Não adianta querer colocar, você até pode dentro dos conjuntos numéricos, né, dos inteiros e dos naturais, você achar valores aqui precisos, discretos. Mas isso aqui é um conjunto infinito. Aqui eu estou representando todos os números entre 2 e 5, mas que não são nem o 2 e nem o 5. Legal?
Então, isso nós chamamos de intervalo aberto, beleza? Agora nós temos que os valores que fecham, digamos assim, o intervalo, por isso que ele é intervalo fechado, tá? Vale os números que começam e que terminam o intervalo também, certo? Então nota que o símbolozinho já mudou aqui, ó. É um símbolo de colchetes para representar que o intervalo é fechado. Isso quer dizer que eu incluo no meu intervalo, no meu conjunto, os valores que estão nas pontas. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui a simbologia para intervalo fechado. E esse símbolozinho aqui, em relação ao anterior, aumentou um pauzinho ali, né? Ou seja, aqui é o famoso menor ou igual, tá? Então, vale também para o valor de A e vale também para o valor de B. Então, eu quero todos os números que estão entre A e B, e pode ser o A e o B também inclusos no intervalo, certo? Na retinha fica assim, ó, A e o B, né? O A e o B estão aí bonitinho, né? A gente vai colocá-los lá no intervalo, certo? E tudo que está dentro dele, ó, tá? Então, esse é o famoso intervalo fechado. Então, vale os extremos. Vamos por um exemplo numérico aqui, ó. Um intervalo fechado entre -1 e 4, isso quer dizer que todos os números que estão entre -1 e 4, incluindo o próprio -1 e o 4. Isso aqui é um conjunto muito grande, moçada, não vale a pena ficar mudando a representação. A linguagem de matemática é perfeita, ó. Tá aqui, ó, entre -1 e 4, todos os números, né, inteiros, quebrados e os cambal estão ali dentro desse intervalo. Beleza? As três formas de representação. Tá? Aqui pelo colchete, aqui pela representação do conjunto mesmo, pela interpretação. O x tem que ser maior, eu quero todos os números que são maiores que -1 e menores do que 4, ou seja, estão entre -1 e 4. Legal? E aí a gente pode ter também o tipo de intervalo que não é uma coisa nem outra. Ou a gente chama de semi-fechado ou semi-aberto, mas a representação dele é essa aqui, ó. Estão vendo que o colchete, ele virado para cá, isso é uma forma de representar. Aqui usando a que a gente teve no slide anterior, o parêntese é uma parte aberta, o colchete é fechada. E aqui o número x, que é maior do que zero, mas reparem que o próprio zero não vale, mas ele é menor ou igual a 4. Então, o 4 está no intervalo. Olha aqui, ó, bolinha aberta, bolinha fechada, né? Tenho 4, fechado. Não tenho 0, aberto. Como é que fica a representação? Está aqui, ó. Essa é a representação desse tipo de número. Legal? Você pode ter vários complementos a esse sistema. Pode estar aberto de um lado, aberto do outro, por aí vai. Olha um outro exemplo aqui, ó. Aqui o que ele está dizendo aqui, ó, com essa linguagem? Que o fechado agora é -1 e o aberto é o 5. Aqui também, essa linguagem também mostra isso, ó, fechado em 1 e aberto em 5, né? -1, na verdade, né? E aqui eu quero os números que são maiores, tá? Você lê assim, ó, maior daqui para cá, né? Tá vendo? O buraquinho aqui, ó, a parte do intervalo está sempre o maior. Então, se você ler do x para lá, vai ser x maior do que -1 e x é menor do que 5, tá? Aqui é menor ou igual, né? Então, todos os números que estão entre -1 e 5, vale o -1 e não vale o 5. Legal? Beleza até aí? Olha esse aqui, essa é a representação também, ó. É um intervalo que é aberto em 1 e em infinito. Então, quando a gente se cansa um pouco de representar números muito grandes, a gente usa esse símbolo aqui. É muito legal o símbolo, o pessoal adora, tem gente que usa um pingentinho e tal, né? Mas tá aí, ó. Na prática, isso aqui quer dizer que todos os números maiores do que 1 são esse intervalo. Quando a gente fecha a reta, a gente passa a entender direitinho esse esquema. Do 1 para frente, tá vendo? O infinito, até onde a reta alcançar, isso aqui é o infinito, ó. Não tem como representar, é um número gigantesco. Então, esse tipo de intervalo, a melhor forma de representar ele é assim, ó.
tá? São números maiores do que 1, certo? X é maior do que 1. Não vale o próprio 1, são só números maiores do que 1, eles são infinitos, está aí a representação, certo? Olha um outro intervalo legal aqui, ó. Né? Menos infinito até 3. Reparem que o 3 está fechado no 3. Isso quer dizer que vale o próprio 3. Como é que eu olho isso aqui também aqui, ó? Porque o símbolo agora é menor ou igual. Então aqui nós temos que qualquer número do 3 para trás é a resposta, é uma representação desse intervalo, essa setinha aqui, tá bom? Então usar a reta real para fazer essas representações são muito legais. Beleza pura? Legal até aí? Então vamos lá, tocar o barco. Como é que a gente faz operações então com intervalos? Fácil, vou fazer um exemplinho só, mas na prática as operações, todas elas podem ser realizadas por intervalo, mas vamos dar destaque aqui, o que mais aparece? As operações de união e intersecção, tá? Quando você está falando de conjuntos infinitos, moçada, poxa, vale a pena lembrar dessas representações que a gente está vendo na aula de hoje. Legal? Então vamos lá, vamos partir para a destruição. Eu tenho aqui 4 conjuntos, né? A, B, C e D. Tá vendo? Ó? Fechado, fechado, aberto, aberto. Aqui aberto, infinito, sempre vai estar um aberto para o lado dele, que a gente não tem como parar esse número, né? Muito grande ou muito pequeno, dependendo do sinal. E aqui também, ó. Então são 4 conjuntos. Como é que a gente faz A união B, B união C, A inter B e C inter D? Vamos lá, partir para a destruição, né? Dar uma chapuletada aqui nos próximos slides, fazer essas 4 operações com conjuntos agora. Legal? Vamos lá. Primeiro, então, A união B. Eu estou colocando aqui de novo todos os conjuntos para a gente ir acostumando com ele, né? Se você colocar a representação, tá aqui, ó, A, conjunto A, tá vendo? Fechado no 3 e fechado no 5. Isso aqui é um intervalo, né, gente? Isso aqui é um intervalo, ó, entre 3 e 5, tá vendo? Eu fiz a minhoquinha aí, ó, preenche até o 5. Legal? O conjunto B, quem que é o conjunto B? Tá aqui, ó, aberto em 2 e aberto em 9. Eu quero todos os números entre 2 e 9, mas que não vale nem o 2 e não vale o 9. Vocês estão vendo aqui, ó? O que é união? O que é a união entre dois conjuntos? É ter todos os elementos de um e todos os elementos do outro ao mesmo tempo. A gente vai juntar, vai unir isso aí. Como é que a gente faz isso com o intervalo? Olha que legal. Tem que estar nos dois conjuntos, tá bom? Na verdade, ele pode estar só em um. Eu quero a união. Então, se houver só em um, ele faz parte da união, certo? Lá vem, ó. Estão vendo aqui que se eu juntar essas duas retas, nós teríamos aqui um intervalo que começaria no menos 3, porque ele aparece no conjunto de cima, fechado do jeito que está, e nós teríamos o final dele, que é o 9. Ou seja, juntar esses dois conjuntos, eu vou pegar todos os números, tá vendo? Esse aqui está nesse conjunto, mas não está nesse. Esse aqui está no conjunto de baixo, mas não está no de cima. Mas como é a união, eu quero todos os elementos de todos os conjuntos num lugar só, tá? Então é esse intervalo aqui que é a união, tá vendo? Ó? É só pegar todo mundo que está em um e no outro e junta, forma um novo conjunto. A união, então, esse aqui é um conjunto que vai de menos 3 fechado até 9 aberto. Legal? Olha aí, ó. Representação dele através de colchete, fechado no 3, aberto no 9. Isso aqui é um intervalo, tem infinitos números, mas todos estão entre menos 3 e 9. Outra forma que eu acho mais bonita, clássica, elegante, é essa. X pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 3, tá vendo? Ó, sempre você lê daqui para cá. Ó. E x é menor do que 9. Ou seja, eu quero todos os números que estão entre menos 3 e 9. Beleza? O primeiro exemplo. Bora para o segundo. Agora eu quero A intersecção B. O mesmo conjunto que estava lá, tá? Repetir aqui. Quem que é o A? De novo, o intervalo fechado que vai de menos 3 até 5. Olha aqui, ó, o intervalo fechado.
tá? Essa aqui é a minhoquinha que completa todos os números que estão entre menos 3 e 5. Tá? Para o conjunto B, eu tenho um intervalo aberto de 2 a 9. A gente já viu esse conjunto também no exemplo anterior. Tá? Só que agora eu quero a interseção. O que entra numa interseção? Só os valores que aparecem ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Então, gente, olha direitinho para isso aqui. Ó. Se eu for montar um novo conjunto, o que vai aparecer? Vocês estão vendo aqui que eu podia ter completado aqui, ó, mas o 2, do 2 para frente, ele aparece nos dois conjuntos. Ó, tá? O próprio 2 não, porque ele não está no conjunto de baixo, certo? Então, a gente repetiria o 2 aqui. Tá? E aqui, ó, do 5 para baixo, tá vendo aqui, ó? Eu faço um tracejadinho, desce aqui. Você tá vendo que o 5 parou no 5. Esse conjunto não tem número acima de 5, esse tem. Mas eu não quero que esteja nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então ele começa em menos 2, tá vendo aqui, ó? É o que tem num conjunto e que também tem no outro. Então essa aqui é a intersecção entre A e B. Fechou? Beleza pura? Representação aqui, ó, aberto no 2, fechado no 5. É o intervalo entre 2 e 5. Outra, mais elegante, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2 e x é menor ou igual a 5. Isso quer dizer que todos os números entre 2 e 5 vale o 5, mas não vale o 2, fecha um intervalo. Legal? Próximo exemplo. B união C. Tá lá. C. Aqui, ó. 7, aberto em 7. E esse aqui é o menos infinito. Quer dizer que o número vai lá para a caixa prego aqui, ó. Qualquer número menor do que 7. E B, quem que é B? B é aquele que a gente já conhece, que vai de 2 até 9. Como é que eu faço a união? A união é tudo que tem no de cima, tem no de baixo, junta, faz um conjunto só. B união C. Tá vendo que aqui, nesse primeiro conjunto, 7, até o 7 já tem tudo que a gente precisa, né? E esse aqui, ele vai até o 9. Então, se a gente for juntar as duas respostas, eu tenho que, do 9 para baixo, resolve a união entre B e C. Legal? Representação de conjunto. Aqui, ó. 9 aberto, intervalo aberto do 9 para trás, ou seja, x é menor do que 9. Olha a outra, mais elegante. B união C é x, que é um número real, tal que x é menor do que 9. Fechou? Próximo vídeo, vamos dar uma chapuletada, falta mais um só. C intersecção D. Vamos lá, os dois conjuntos já estão aqui, ó. C, x menor que 7, D, x maior ou igual a 4. Então, esse aqui a gente já sabia, né? Usei no exemplo anterior, o intervalo. E D, de 4 fechado para frente. O que é intersecção mesmo? Só vou pegar o que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Como é que a gente acha isso? Ó? Faz a retinha embaixo, tá? Aqui, ó, repare que o 4 ele só existe até aqui, ó. Esse conjunto não tem 4 para baixo. Ó. Esse aqui tem, mas o que eu quero é a intersecção, tá? Tem que estar nos dois ao mesmo tempo. O 4 é o limite para cá e o 7 é o limite aqui para cima. Fechou? Esse é o intervalo e a gente escreve que C inter D é o número que vai de 4 até 7, tá vendo? Ó, o intervalo de 4 até 7 vale o 4, mas não vale o 7. Ou a forma mais elegante, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 4 e x é menor do que 7. Beleza pura? Fechou? Então fiquem de olho aí, depois a gente faz uns exercícios aí para vocês dessa paradinha. Legal? Fiquem com Deus e até mais.